Bom dia a todos. Prazer imenso estar aqui nesse painel, casa cheia. Alexandre, presidente, nosso presidente, parabéns aí. Otávio e toda a equipe da ACATS pela organização do evento. Cumprimentar aqui os nossos painelistas, meu querido amigo, nosso presidente da Abras. Aliás, eu quero pedir uma grande salva de palmas para o Galassi, gente. O Galassi... Foi falado pelo Simeone, ele mesmo falou, né, as lutas lá em Brasília, mas, Galassi, realmente, assim, a Abras tem se desenvolvido muito com a tua presidência, então, parabéns. Tenho orgulho também de fazer parte como vice-presidente, então é um prazer ter você no nosso estado hoje e, principalmente, no nosso painel. O economista do Itaú, Igor Barreto Rose, obrigado pela presença também. Meu amigo também, secretário da Fazenda, Cleverson, obrigado. E o Caio Coppola, né, que dispensa comentários. Parabéns pela palestra. Sou teu fã e tenho certeza que a maioria que está aqui também é teu fã, tá? Então, muito obrigado. O nosso painel, pessoal, muitas das coisas já foi falado pelo Caio Coppola, mas eu quero aqui botar mais alguns pontos, né? A inflação persistente, hoje, foi dito pelo Caio também, o Brasil deve fechar o ano com uma inflação de 5,5%, desaceleração do crescimento, o mercado acredita que o país vai ter um PIB de 2%, o governo é mais otimista, acha que vai ser de 2,4%, taxa de juros elevadas, né, Selic é 14,75%, incertezas geopolíticas, temos ainda aí a guerra da Rússia e Ucrânia, agora a mais recente, Israel e Irã, as medidas protetivas de Donald Trump nos Estados Unidos, que trazem incertezas adicionais para a economia do Brasil. Fora isso, também foi dito pelo Caio aí, alta carga tributária, desequilíbrio fiscal, instabilidade política, insegurança jurídica, que nos prejudica muito, infraestrutura deficiente, burocracia excessiva, corrupção, e uma coisa que me incomoda bastante, que não foi dito, que é a questão do envelhecimento da população. Não sei se vocês sabem, mas em 2060, o Brasil terá apenas 185 milhões de brasileiros. Hoje somos mais de 220 milhões de brasileiros. Olha como o cenário vai mudar e repercutir, inclusive, no nosso negócio. E pior, né, Caio, que o Brasil vai envelhecer sem enriquecer. Esse é o grande problema que eu vejo. E o setor supermercadista, esses fatores se refletem diretamente. O consumo desacelera, os custos seguem altos e as margens apertadas. Ainda assim, o setor continua sendo um dos maiores empregadores do país e a peça-chave no abastecimento e na economia local. O nosso objetivo aqui é compreender como as decisões econômicas, públicas e privadas podem fortalecer esse ambiente, gerar competitividade e impulsionar o desenvolvimento sustentável. Para tanto, reunimos aqui os nossos painelistas, e a minha primeira pergunta, até porque o nosso tempo está bem escasso, para o Igor Barreto, que é o economista do Itaú. Quais são os principais vetores que podem sustentar ou travar a recuperação econômica dos próximos trimestres? E como o setor financeiro está enxergando a trajetória fiscal e o ambiente de negócio para o segundo semestre de 2025 e para o ano de 2026, que é um ano eleitoral? Sim, obrigado pela pergunta. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, presidente, secretário, Caio. Bom, acho que a gente já teve uma belíssima introdução aqui, só complementando o que eu puder. Acho que as perspectivas, acho que assim, sendo bem transparente, até em respeito ao tempo aqui, mais curto dessa vez, eu acho que o foco do mercado hoje ele está inteiramente nas eleições, vai ser um divisor de águas, né? Isso é claro para todos os participantes, a pesquisa com a Aeste, enfim, acho que é bastante claro que a eleição vai ser um divisor de águas. E aí a grande pergunta que a gente tem que se fazer é como é que a gente chega até lá, né? São 19 meses até a eleição, apenas em outubro do ano que vem, e você ainda tem muita água para correr pela frente, né? Eu acho que, em termos de perspectiva fiscal, acho que o mercado está na conta já, como a gente diz por aí, já está precificado nos preços hoje, que os 2 próximos anos, os 19 próximos meses, serão de desarranjo fiscal, né? O Caio comentou aqui do nosso aumento de arrecadação em 2024, que foi de 9,6%, se não me engano, né? Eu sempre arredondo para 10%.
Só para comparação, o PIB, no mesmo período, cresceu 3,4%. Ou seja, a arrecadação cresceu quase, grosso modo aqui, 3 vezes mais rápido do que o restante da economia, na mesma ótica de comparação, real, ano contra ano, etc., etc. Ou seja, não é um crescimento sustentável, não é nenhum tipo de ajuste fiscal somente pelo lado da carga tributária que é sustentável. Então, acho que 2 anos, 19 meses aí de desarranjo fiscal, eu acho que já está precificado. A eleição, eu talvez seja um pouquinho mais pessimista aqui do que o meu colega. Eu acho que a eleição ela ainda está um pouco mais aberta, né? Nós temos aí um grande programa de aumento de estímulos, né? Todo mundo sabe do que eu estou falando. Foi mencionada aqui a questão, por exemplo, do consignado, tem a questão da isenção do imposto de renda que passa a valer a partir do próximo ano, e essas são só as discussões que já foram feitas, já foram aprovadas, muitas delas já em fase de implementação. Ainda teremos tantas outras, se essas pesquisas de aprovação, etc., não começarem a melhorar, imagino que venham aí tantas outras medidas de estímulo e por aí vai. Então, eu sou um pouco mais pessimista desse sentido, mas acho que o mercado já está considerando que os 2 próximos anos serão de desarranjo fiscal, uma piora aí dos principais indicadores, que se reflete, sim, nessa taxa de juros, que é a maior, ou vai se aproximar do maior nível dos últimos 20 anos. A última vez que a gente teve uma taxa de juros tão alta no Brasil foi em 2003, pós a eleição, ali, primeira eleição do Lula, né, um presidente novo, ninguém sabia o que era, a taxa Selic se aproximou na época de 22%. De lá para cá, os 15 atuais, próximos de 15 o nível atual, é o maior nível aí dos últimos 20 anos, uma moeda extremamente depreciada, né, que agora tem um alívio, de fato, acho que muito motivada pelo driver externo, mas domesticamente sem nenhuma melhora dos fundamentos. O Caio não comentou aqui das contas externas, né, que também estão piorando no Brasil, ou seja, o Brasil está caminhando para um cenário de déficit gêmeos. A gente foca muito no fiscal aqui no Brasil, porque por muitos anos o déficit externo no Brasil ele foi ou irrelevante ou o Brasil era superavitário. Nós estamos nos aproximando numa situação que a gente chama de déficit gêmeo. Nós temos o déficit fiscal doméstico e nós também temos agora um déficit crescente do ponto de vista das contas externas, ou seja, o Brasil ele precisa mandar mais dinheiro para fora do que ele recebe de investimento estrangeiro e por aí vai. Então, é uma situação que não é sustentável. Eu concordo que a eleição vai ser um divisor de águas, mas acho importante acompanhar esses desafios aí ao longo dos próximos 2 anos. E só para encerrar minha participação aqui, traduzindo isso para o dia a dia de vocês, acho que os 2 grandes desafios que eu traria aqui para a mesa, muitos de vocês já completamente com isso no radar, mas o primeiro é taxa de juros extremamente alta. A gente, nas nossas projeções, no nosso cenário base, a gente só projeta corte da taxa de juros a partir do ano que vem. E isso, se tudo der certo no Brasil, que já é dizer bastante coisa, né, mas se tudo se encaminhar como previsto, teríamos espaço para corte de juros somente a partir do próximo ano, teremos mais aí quase 1 ano de juros no patamar atual. E o segundo ponto é o aumento de carga tributária, um ajuste fiscal assimétrico, completamente focado do lado da Receita. O debate mais recente agora é a questão do IOF, se vai, se não vai, se o Congresso mantém, se não mantém, e por aí vai, aí passa por um processo político, distancia um pouco do econômico, mas a questão do IOF é só um sintoma desse grande ajuste fiscal que está sendo feito pelo lado da Receita. Então, se não for o IOF, se o Congresso eventualmente decidir reverter o decreto do Executivo ali com a questão do IOF, outras medidas terão que ser propostas nessa mentalidade, nessa visão de ajuste fiscal pelo lado da Receita. Então, esses, para mim, são os 2 principais desafios para o Brasil nos 2 próximos anos, sem considerar o momento político. Taxa de juros extremamente elevada por bastante tempo e uma carga tributária que deve continuar crescendo num ritmo ainda bastante forte, e aí pega exatamente no dia a dia aí dos empresários que aqui estão. Obrigado, Igor. Muito boa a resposta. Pergunta agora para o Caio. Caio, a população brasileira sente no dia a dia os efeitos da inflação e, consequentemente, a perda do poder de compras. Na sua visão, o que poderia ser feito para tornar a economia mais favorável ao empreendedorismo e à geração de renda? Eu tive a oportunidade, ano passado, de visitar Santa Cruz do Capibaribe. Alguém já conhece? Alguém conhece esse lugar? É o 2º maior polo têxtil do Brasil. Fica incrustado no agreste de Pernambuco, umas 3 horas e meia do Recife, uma cidade que, em determinada ocasião, ficou 7 anos sem chuva, pessoal. Não tem saneamento básico, é completamente isolada, só que, ao longo de muitas décadas, por ser rota aí de transporte,
as famílias, de forma orgânica, começaram a se especializar aí na parte de costura. Então, começou com uma colcha de retalhos, depois coisas mais complexas, e assim, ao longo de, literalmente, décadas, aquela sociedade se especializou, aquela comunidade se especializou, e isso começou a virar um polo regional têxtil, de revenda, de varejo têxtil, vamos falar assim. E depois começaram a se instalar as confecções, que eles curiosamente chamam de facções. Foi algo que eu demorei para me acostumar, porque a minha realidade paulistana é outra. E aí começaram as facções, e aqueles núcleos familiares foram se organizando em facções têxteis, e assim sucessivamente, até que em um determinado momento, a feira livre tomou conta de todas as vias da cidade. Eu vi uma imagem aérea da época, você tinha uma série de barracões, aquele sol, né, potente do Nordeste brasileiro, mas o povo lá trabalhando e vendendo. E eu já ouvi essa história de 3 fontes distintas. O governo, vendo isso, mandou a fiscalização, mandou a Receita lá multar a turma toda. E houve um motim de fiscais. Olha só, não, a gente não vai multar essas famílias trabalhadoras, eu não vou multar essa mãe de família, etc. Quando isso aconteceu, a comunidade se organizou e lá foi criada uma zona especial de tributação, óbvio. Então, hoje em dia, eles não pagam mais do que 2% de imposto, tá, pessoal, para atuar lá. Resumo, um dos maiores condomínios lojistas do mundo, acho com certeza do Brasil, são 6.000 pontos de venda reunidos. O metro quadrado lá chega a custar R$150 mil. São cubículos, assim, praticamente, que você vende. E virou um polo nacional. Por que eu contei toda essa história? Qual é a força motriz da sociedade, pessoal? É a liberdade. E quando a gente fala em liberdade econômica, isso significa tão somente reduzir a senha arrecadatória do Estado para que ele não seja um predador da força de trabalho e do capital empreendedor. É simples assim. O que eu quero mostrar? Que até no lugar mais inóspito do nosso país, se você tiver as condições certas, ou você permitir que o ser humano floresça sem a mão pesada do Estado, você vai ter situações de absoluta prosperidade. Santa Catarina, como foi colocado, é um exemplo disso. Por quê? É o Estado da Federação com as menores alíquotas de impostos, uma série de incentivos ao setor produtivo, inclusive incentivos na parte de logística, de transporte e por aí vai, sabe, com foco aí bastante em infraestrutura, um lugar super abastecido por portos, esse tipo de coisa. Então, para mim, o sucesso passa, num primeiro momento, pelo Estado recuar e dar o máximo possível de liberdade para o empreendedor e para o trabalhador também. A gente teve experiências recentes, como eu citei, em 2022, do choque do ICMS, que se mostraram positivas para a economia. Sabe que a redução da carga tributária não impactou negativamente as contas públicas e o aumento do volume da economia compensou qualquer, aspas aqui, renúncia fiscal do Estado. A verdade é que a gente teve a Inconfidência Mineira por causa de um imposto de 20%. E hoje a carga média suportada na pessoa física é 40,8%. E aí vem essa hipocrisia de falar de taxar os super ricos. Todo respeito, pessoal, quem são os super ricos? Ou é a elite do funcionalismo público, ou é alguém que, na verdade, está tirando esse rendimento de uma PJ. Então, vocês percebem que isso, na verdade, é uma forma indireta de tributar o setor produtivo. Essa que é a realidade dos fatos. Só que, como eu disse, eu acho que uma economia de um país emergente, que não entrega serviços públicos de qualidade, e existe essa percepção generalizada na sociedade, ela está no auge da curva de Laffer. Porque se aumentar mais a tributação, ou inibe a produtividade, ou estimula sobremaneira a sonegação, né? Então, o governo brasileiro ele já está parasitando o setor produtivo no seu nível máximo. Então, se eu tivesse que escolher um caminho para a prosperidade econômica, seria um grande pacto nacional pela redução da carga tributária, ou pelo menos o congelamento da carga tributária, né, para que, conforme a economia for crescendo, isso se dilua aí, enfim, nos orçamentos. Com realmente assim
você tem o problema de burocracia, você tem gargalos logísticos, você tem questões de infraestrutura, mas você drenar a empresa de capital e você drenar a força de trabalho, né, das pessoas, isso é a receita para um fracasso e um colapso de produtividade. Muito bom, obrigado, Caio. Na verdade, temos que esperar 19 meses, é isso, né? Porque realmente não houve nenhuma sugestão de mudança, né? Então, assim, olha, o governo sinalizou que vai acabar o dinheiro em 2027. O que vocês vão fazer a respeito? Nada. A gente vai subir impostos. Isso aí. Vamos lá, então, agora nossa pergunta para o nosso secretário Cleverson. A reforma tributária em debate promete simplificação, mas também traz preocupações práticas para os setores com grande volume e margens estreitas, como é o caso do varejo alimentar. Como a Secretaria da Fazenda tem se posicionado para garantir que a transição não honore ainda mais os supermercados e os seus consumidores? Bom, Paulinho, obrigado pela pergunta, uma alegria estar aqui. Caio, obrigado, né? Tuas explicações sempre são muito bacanas e positivas. Na verdade, o sistema tributário aqui no Brasil, acho que ele deveria ter propriedades desejáveis, né? Um sistema que deveria ser eficiente, simples, transparente, mas o nosso sistema não tem nada disso, né? Ele só é bom de arrecadação, como o Caio colocou, 1/3 da arrecadação, né? 1/3 do PIB aí já. Mais do que isso, né? O sistema tributário brasileiro hoje ele é um sistema indireto, com muitas exceções, que tem um alto custo no nosso dia a dia e que tem grande litigiosidade, né? Então, dado esse contexto, a gente trabalhou em conjunto na reforma tributária, uma reforma tributária que veio para simplificar, ou buscou simplificar, reduzir complexidades, com princípios interessantes, bacanas, né? Base ampla, tributação no destino, não cumulatividade, enfim. Acho que Santa Catarina sempre se posicionou de uma forma muito clara, objetiva, o governador sempre foi muito direto nesse contexto, a gente conseguiu algumas evoluções, né, como a manutenção dos benefícios fiscais até 2032, carga tributária máxima, enfim, a gente criou algumas amarras, mas isso nunca foi suficiente, né? Eu posso dar 2 exemplos para vocês, que eu acho que mostram claramente isso, né? Compensação dos benefícios fiscais. O governo federal aprovou 160 bilhões, só que em Santa Catarina são 20 bi, né? Então não nos parece que esse número vai estar adequado. Não, mas daí o governo federal coloca mais se precisar. Só que eles aprovaram uma regra, pessoal, que diz que os benefícios têm que ser onerosos. Ou seja, e o que é um benefício oneroso? Né? Que tem uma característica específica que o próprio governo federal vai dizer e vai classificar, né? Então, imagina que, né, aqui é o gato que está cuidando do rato, né? Então, será que os nossos empreendedores terão essa compensação pela frente, né? Existe uma dúvida e, obviamente, que isso gera insegurança para todos nós. O segundo ponto para nós é o Fundo Nacional de Desenvolvimento dos Estados, né? Um fundo que está criado, fomentado, com incentivo financeiro para que a gente possa se traduzir aí em infraestrutura, desenvolvimento e tal. E o desenvolvimento, né, ou a grana desse fundo, ele vai ser 70% por FPE e 30% por população. Só que quando a gente olha para Santa Catarina, né, nós temos 4,6% do PIB e 3,7% da população, mas a gente só tem 1,1% de FPE, ou seja, esse dinheiro que vai vir também para nós vai ser muito menor, muito menos adequado. Então, quando a gente olha para esse contexto como um todo, claramente que a gente olha com muita preocupação, com muita atenção, seguimos, obviamente, discutindo e cuidando de todo esse processo, mas a gente não tem clareza, né? Eu acho que essa é uma pergunta de $1 milhão, clareza do que efetivamente vai acontecer. Talvez valha a pena aqui 2 comentários finais para poder esclarecer. Pouca gente fez conta sobre a reforma tributária. Caio, não sei se você tem a tua conta, mas eu vi uma conta muito interessante do Ricardo Amorim, né? Ele falou que, ou as contas dele dão conta de que $500 bilhões vão ser, aliás, R$500 bilhões vão ser tirados das indústrias. Isso vai desonerar, o que vai ser muito positivo para as indústrias. Mas, olha, se você tira da indústria, a arrecadação tem que ser a mesma, você tem que colocar em outros lugares. Aí foi 20 bi para agropecuária e foi 480 bi para comércio e serviço, né? Mas não é no comércio e serviço onde a gente tem mais emprego, mais renda, né? Nós vamos tributar mais. Então, será que esse é o ponto ideal, né? A gente pensar, a ficarmos antenados nisso, né? Um outro ponto que eu acho que vale a pena comentar, Paulinho, e que você mencionou aqui, é a questão da previdência.
Nos últimos 12 meses, pessoal, Previdência no Brasil custou mais ou menos 400 bilhões de reais, né? 4% do PIB, sendo que 300 bi é de déficit. Bom, desses 300 ou desses 400 bi, 65% regime geral de previdência, mais ou menos 30 milhões de funcionários privados e 35% para servidor público, militar e pensionista, 1 milhão de pessoas. Ou seja, 35% para 1 milhão de pessoas, né, e 65% para 30 milhões de pessoas. E isso deve piorar, pessoal. Por quê? Porque os estudos mostram que, do último censo do IBGE, de 1980 para cá, né, o número de pessoas que consomem a Previdência subiu 4,5 vezes. E o número de pessoas que contribuem para a Previdência subiu 2 vezes só, né? Então, a tendência do déficit é de ser 10% do PIB na metade do século. E isso, naturalmente, quebra qualquer situação. São 300 bilhões de reais que poderiam estar fazendo a BR-101, aqui mais uma pista, ou a Via Mar, ou qualquer obra aqui no nosso estado, né? Então, acho que são pontos importantes que a gente precisa ter em mente na nossa discussão. Obrigado, secretário. A nossa pergunta, então, agora para o João Galassi, presidente da Abras. O que o setor espera das políticas públicas no que tange à economia e das reformas em curso, como a tributária, por exemplo, frente aos principais desafios enfrentados pelo varejo alimentar? Bom, vamos lá. Bom dia novamente a todos. Hoje pela manhã, eu fui tomar banho, aquele frio, né? Porque eu já tinha treinado 5h30 da manhã. E aí, quando eu entrei no banheiro, assim, começou aquela aguinha caindo, a primeira coisa que eu lembrei foi do Caio Coppola. Ui, ui. Já sou campineiro, né? Então, vocês imaginam. Se vocês sabiam que o Caio toma banho gelado todo dia, cara, é uma loucura isso, né? E hoje eu estava congelado. Quando eu entrei aquele chuveiro, eu falei, porra, tomar banho gelado agora, eu acho que eu morri aqui nesse frio. Depois você precisa contar essa história, motivo, pô. Bom, só pegar um ponto aqui, Igor, e que você bem colocou, tem mais a questão da conta de energia agora, que vai ser zerada para todos os pessoas que pagam até R$90. Eles subiram a cota ali do valor, né? Tem essa questão também, nós estávamos falando aí os pontos. Eu acho assim, Paulo, nós temos inúmeras dificuldades hoje. Nós enfrentamos inúmeras dificuldades, e aí até, Caio, eu fico pensando até a questão da reforma. Nós tivemos a reforma trabalhista. Bom, um grande avanço. Porém, no Supremo, entraram com um pedido no Supremo com relação à gratuidade de você entrar na Justiça do Trabalho, e com isso conseguiram mudar essa forma de um jeito que todo mundo pode ter a justiça gratuita. Com isso também se mudou a questão da sucumbência. Sim. Mudando a questão da sucumbência, o que aconteceu? Hoje nós temos mais processos trabalhistas do que antes da reforma. Nosso número foi para 4 milhões de processos trabalhistas. Então, é um grande desafio. E por que eu falo que é um grande desafio? Porque o maior desafio nosso é gente. É ter um grupo de pessoas preparadas para atuar no dia a dia, numa quantidade que atenda o nosso público. E, diante disso, por exemplo, nós temos uma dificuldade, e aqui não é nenhuma crítica ao Bolsa Família, mas há situações que nós precisamos repensar. Nós temos hoje um modelo que se chama unipessoal, Bolsa Família unipessoal. Sabe o que é isso? É uma família de uma pessoa. Então, um cara de 25 anos, nós temos 375 mil vagas em aberto no setor, um cara de 25 anos recebe um Bolsa Família. Sabe quantas pessoas recebem esse Bolsa Família no Brasil hoje? Chuta. 4 milhões.
Porra, unifamília, um cara, uma pessoa, com tantas vagas em aberto. Então, ou seja, tem alguma coisa errada. Nós temos um processo trabalhista absurdo, nós temos uma situação de busca de profissionais de forma escassa e competindo com movimentos que atrapalham essa questão da contratação. Outro grande desafio que o setor enfrenta é exatamente o desenvolvimento econômico. Porque, para nós, muitas vezes, apesar do Caio ter comentado do dólar e tal, realmente atrapalha em algumas questões, mas o que mais atrapalha o nosso desenvolvimento do negócio é a renda. A renda é o ponto principal. E a nossa preocupação em si, o que eu vejo assim como uma preocupação muito grande, é que nós estamos criando escalas de rendas que não são sustentáveis. O próprio Bolsa Família, e aí agora faço até um movimento aqui, ou seja, foi no próprio governo Bolsonaro que elevamos o Bolsa Família de 400 para 600, e esse movimento não se sustenta. Quem vai bancar essa conta para sempre? Depois, você tem a questão agora do empréstimo consignado. Lubrificou a economia? Ok, mas não se sustenta, daqui a pouco vai estourar. É um juros absurdo. Nossos colaboradores estão se endividando. Com o tempo, isso estoura. Então, assim, o que eu acho que os desafios que o nosso setor vem enfrentando é exatamente nós precisamos ter uma economia que se sustente ao longo do tempo. Por outro lado, essa questão, por exemplo, do tributo que nós teremos agora na pessoa física, ou seja, o nome até é dividendos, aumento de dividendos. Vejam só, o pessoal está falando o seguinte, olha, nós vamos aumentar os dividendos para quem ganha acima de 20 mil, se não me engano, 50 mil. Nós vamos aumentar os dividendos começa com uma escala de 7%, vai até 10%, para compensar o imposto de renda da pessoa que ganha até 5 mil. Beleza. Só que lá atrás, nós já pagávamos os dividendos como impostos, há muito tempo atrás. E por que foi retirado? Porque o governo tinha dificuldade de cobrar de todas as pessoas. Então, eles incorporaram no imposto de renda da empresa. Nós já estamos pagando esse imposto. Nós já pagamos. Não tem essa discussão, ou seja, já existe esse imposto incorporado sobre o imposto de renda que nós pagamos nas empresas. E agora nós vamos pagar ainda mais 10% de dividendos? Vai ficando insustentável. Então, ou seja, tudo que eu tenho comentado, ou seja, são pontos que causam ao longo do tempo impactos na economia. Mas o setor, de uma forma geral, nós somos resilientes, nós enfrentamos os desafios no dia a dia, como bem colocou o Alexandre aqui, e tentamos trabalhar com o que temos. Nós não ficamos, muitas vezes, a gente não fica se lamentando, não é no nosso perfil. Para quem é mercadista, para quem toca as áreas que nós tocamos, as dificuldades que nós enfrentamos, não é o nosso perfil ficar lamentando se temos esse governo ou aquele governo. Nós trabalhamos com o governo que está no poder. Foi legitimamente eleito, está no poder, e é com o governo que nós vamos trabalhar. Hoje, temos uma excelente relação com o governo atual, assim como nós tínhamos uma excelente relação com o governo anterior, e enfrentamos as dificuldades como todos os setores enfrentam. Por sinal, uma das coisas que eu acho assim que mais dificulta o desenvolvimento do país e do nosso setor, e de uma forma geral da própria economia, é o lobby. Hoje nós temos um lobby muito forte em vários setores.
todos os pontos que nós estamos enfrentando para nós melhorarmos, de alguma forma, o atendimento ao consumidor, melhorarmos os preços dos produtos, melhorarmos as questões relacionadas ao desenvolvimento das categorias, como, por exemplo, a questão das farmácias, nós enfrentamos um grande lobby. E assim é Brasília. E assim que nós temos que lidar com o que nós temos que também fazer a nossa parte. Então, de uma forma geral, eu acredito que nós temos aí um bom caminho pela frente, ainda temos as dificuldades que temos no dia a dia, seja de gente, seja de tecnologia, seja de ponto, seja de expansão. Temos a questão dos juros agora, que vai impactar muito quem necessita de capital para abrir uma loja nova, porque fica inviável, é quase que impagável essa loja, do ponto de vista quando você coloca o recurso aplicado versus o retorno do investimento do capital. Se nós fizermos a conta, não abre mais loja nenhuma. Essa que é a real. É que o setor não faz esse tipo de conta. Ele incorpora lá, não, isso aqui é um patrimônio, vamos em frente, vamos abrir loja e vamos crescer, porque esse é o nosso perfil. Nós somos acostumados a trabalhar com uma margem muito estreita, num ambiente difícil e que realmente acaba trazendo o desenvolvimento do setor. E, para completar, eu acho o seguinte, eu acredito muito no Brasil, eu acredito muito no nosso setor e acho que a reforma tributária irá trazer um grande avanço para o nosso setor. Hoje nós temos poucas empresas que atuam em mais de 2 estados, porque uma das grandes dificuldades do setor é administrar todos os problemas tributários que nós temos. Então, fica muito difícil, é muito complexo. Por sinal, a maioria das empresas multinacionais que vieram para o Brasil e acabaram indo embora, foi exatamente por isso. Eles entravam em todos os estados, a gente competia regionalmente, dentro de um contexto que é mais fácil, mais simples, que você conhece com profundidade um estado, e eles tentando competir em todos os estados, e acabou acontecendo o que aconteceu. A maioria dessas empresas foram embora. E eu acredito que a reforma tributária vai trazer um grande benefício para nós, nesse sentido, e vai trazer também a redução dos impostos sobre os alimentos, porque hoje nós temos uma cesta básica aprovada, que vai desde do arroz, do feijão, até a carne, todos os tipos de carne. Então, nós temos aí um potencial enorme, gigantesco, de redução dos custos das mercadorias e, com consequência, crescimento do setor. Legal, presidente, muito bom. Pessoal, infelizmente, nosso tempo esgotou. Eu tinha aqui mais algumas perguntas, mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Então, eu queria passar aqui para as considerações finais para os nossos painelistas, começando pelo Caio. Por favor, Caio. Bom, mais uma vez, consignar minha absoluta gratidão. É uma honra estar me endereçando aí a todos vocês, começando essa semana de trabalho no estado mais empreendedor do Brasil. E tem um trecho final da fala que eu acabei omitindo, que eu falo que o Brasil está condenado ao sucesso, mas é importante lembrar que nós vivemos todos sob o mesmo país, sob as mesmas leis nesse sentido, mas Santa Catarina vive outra realidade, pessoal. Então, se o Brasil está condenado ao sucesso, Santa Catarina já é um sucesso. Eu citei aqui aquele número impressionante de 9,6% de aumento real na arrecadação tributária do governo, mas tem um outro número que é muito legal e que impacta diretamente o setor de vocês, que é o aumento médio da renda familiar catarinense, que está quase no patamar de 10% acima da inflação. Então, é quase por osmose, né? Se eu pudesse dar um conselho financeiro para qualquer pessoa, seria: mude-se para Santa Catarina. Sua renda automaticamente... É o estado mais empreendedor no Brasil. Ano passado, abriu mais de 250 mil PJs. Olha só essa força, né? Então, você tem uma geração de emprego gigantesca num ambiente de pleno emprego, com menos de 3% de desemprego, segundo o IBGE, geração firme de empregos, o estado menos dependente de assistencialismo social federal. Inclusive, você tem situações de milhares de famílias deixando, né, a dependência do governo.
Então, há uma série de indicadores. Valorização do metro quadrado, vocês pegarem tabela FIP-ZAP, para ficar aqui na região, Balneário, Itajaí, expandindo um pouco, aí, indo para Joinville, você vai ter 10, 11, 15% de valorização do metro quadrado em um ano. E não só isso, um crescimento populacional bem acima do resto do país. O que isso quer dizer? Que Santa Catarina está tão atrativa que está aumentando a população. Essa população ela vem com empregos qualificados. Isso que explica também esse crescimento da renda. Então, tudo que eu disse aqui para vocês sobre o Brasil é importante, né, a conjuntura nacional, mas vocês vivem uma outra realidade. Então, desfrutem aí do privilégio merecido, porque é fruto de muito trabalho, desfrutem aí desse privilégio de morar num estado que já é um sucesso. Obrigado, Caio. Ô, Paulo, vou fazer um cortezinho dessa fala do Caio e enviar para todos os mercadistas do Brasil. Vocês vão adorar. Não faz isso, não. Secretário Cleverson. Bom, legal, pessoal. Eu acho que todos nós, né, que temos negócios, eu também sou da iniciativa privada, a gente faz uma coisa que é muito interessante, que é o nosso planejamento, né, o planejamento estratégico. A gente olha para onde a gente quer ir, como a gente quer ir. E aqui em Santa Catarina a gente tem uma agenda muito clara também, né? Eu queria traçar aqui um paralelo em relação ao que aconteceu recentemente, né, com a posse do presidente americano Donald Trump. Não que eu concorde com ele, mas eu acho que a agenda que ele traz lá, né, trazendo gente muito bem sucedida para dentro do governo, ela trouxe algumas características interessantes, né? Vejam vocês que o secretário do Comércio chama-se Howard Lutnick, é um bilionário. O secretário do Tesouro é o Scott Bessent, que é um bilionário. O próprio chefe do departamento governamental, até há pouco, era o Elon Musk, que era o homem mais rico do mundo, né? E o que esses caras todos estavam fazendo lá, né? Eles estavam trabalhando para reindustrializar o país, atrair capital, reduzir custo, baixar imposto. Aí, quando você olha para o Brasil, você vê aqui, né, uma carga tributária de 35% do PIB, uma dívida pública que não para de crescer, taxa de juros de 15% ao ano, um orçamento de 50 bi de emenda parlamentar, um país que discute até hoje o conceito de propriedade privada no campo, né? Enfim, tem uma diferença de agenda gigantesca. E eu quero dizer para vocês claramente que a agenda de Santa Catarina, sob a liderança do governador Jorginho Mello, é clara. É uma agenda associativista, liberal, da desburocratização, não do Estado mínimo, mas do Estado adequado, de segurança jurídica, um Estado que apoia o empreendedor, que apoia o investidor e que sabe que sem vocês nós não fazemos nada. Nós somos servidores públicos para servir a vocês. E é esse o recado que eu queria terminar deixando aqui. Obrigado pela oportunidade. Valeu, pessoal. Obrigado, Cleverson. Igor, por favor. Eu vou ser breve aqui no meu encerramento. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela participação aqui, é um prazer. Eu concordo 100% com o Caio, acho que e eu não estou puxando a sardinha porque eu estou aqui no Estado, uma parte do meu trabalho é viajar o Brasil inteiro, e quando a gente vai para uma região que, de fato, não tem esses drivers, esses fundamentos tão bons, a gente é realista, pé no chão. Acho que um bom economista ele tem que ser um pouco pessimista mesmo, tem que ter o pé no chão. Mas é bem satisfatório estar aqui em Santa Catarina, participando de um estado que tem a menor taxa, não é mais a menor taxa de desemprego do Brasil, agora é Mato Grosso do Sul, mas compete ali com eles, sempre os dois ali, que tem, de fato, a participação da indústria aqui super relevante, diferente de outras economias, o agro também com bastante relevância, o comércio, varejo, enfim, é uma economia bastante diversificada, acho que muito bem preparada para atravessar esses anos aí, que com certeza serão desafiadores. E último comentário aqui, acho que nada do que a gente falou aqui é novo, né? Falar de aumento de carga tributária, taxa de juros muito alta, tudo isso já está no radar dos empresários brasileiros, já deveria estar, pelo menos, dos empresários há muitos, nem anos, né? Talvez décadas aqui. Então, acho que a gente vai ter mais alguns anos dessa realidade, torcemos para que haja uma mudança, de fato, nesse racional econômico, de onerar menos e incentivar mais o investimento, a inovação. Mas, de qualquer forma, contem conosco, que a gente está sempre super à disposição também para ajudá-los nesse processo. Tá? Obrigado, pessoal. Obrigado, Igor. Presidente Galassi. O secretário Cleverson, são todos bilionários os secretários aqui também de Santa Catarina? Já deve estar no mesmo patamar aí. Para encerrar, eu vou pegar uma história que eu vivi aqui. Tinha acabado a eleição
do primeiro turno para presidente da República, eu vim ao Estado para um dos eventos da CATES, e aí, na volta, teve um garoto que foi do Uber, que me levou até o aeroporto, e aí eu falei para ele assim, por que você acha... Porque teve uma votação aqui para o Bolsonaro impressionante, né? A diferença, né? Destoou de todos os estados no Brasil. Por que você acha que esse estado vota no Bolsonaro, ou vota na direita, enfim, tem essa característica? Ele virou para mim, falou um negócio que me marcou tanto, e aquilo ficou para mim até hoje. Quando eu lembro desse ponto, eu falo, porra, é um norte isso que ele falou. Ele virou e falou assim, é que a gente gosta de conquistar. Não quero nada de graça, quero ir atrás e vencer na vida. Parabéns, então, para vocês. Por isso que esse estado está tão bem. Obrigado a nossos panelistas. Eu sempre brinco que, em planejamento estratégico no Brasil, 6 meses é longo prazo. E daí, Caio, 19 meses é muito longo prazo. Mas, graças a Deus, nós estamos em Santa Catarina, os desafios são grandes, mas a gente sabe que aqui é possível. Obrigado a todos vocês por participarem conosco e a plateia aí, muito obrigado.